nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Neste lugar, tu és real. Por me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me
arrepender dos seus caminhos maus. Então sofrerei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus. Bênção. Que bom estar com todos vocês aí para mais uma noite de busca do Espírito Santo, preenchimento do Espírito Santo. A gente crê que o Espírito Santo é o melhor professor que existe. Ele se revela para nós de uma maneira que a gente consegue compreender o que a gente não compreende, mas ele consegue se revelar de uma maneira que eu consigo, você consegue compreender. E a nossa esperança, a nossa expectativa nessa noite é que o Espírito Santo traga a essa revelação que faz toda a diferença na nossa vida. Mandar um grande abraço aí, um beijão para Ernestina, Isilda, Sandra Regina, Beatriz, Xana, Vânia Guida, Daniele está aí nos bastidores, Ana Paula Sergueiro, muito bem-vinda, Ana Paula, Karina,
Deus abençoe vocês aí que gostam muito da voz da Alice. Ariadne. Deus abençoe aí todos vocês. Esqueci de alguém? Acho que não esqueci de ninguém. O Drauzio também está com a gente. E Vanessa Cipreste também. Deus abençoe muito. Muito bom estar com vocês aqui nesse final de domingo que não nos traz tristeza nenhuma pela semana que vem. Né? Nos traz esperança por aquilo que a gente sabe que o Senhor vai fazer na nossa vida, no nosso meio. Mandar um beijão também para a Cecília, que está com a gente nessa noite. Muito bem, eu quero orar com você e logo depois a gente vai refletir sobre um texto da palavra do Senhor. E a proposta é sempre essa, que o Espírito Santo traga a porção que tanto necessitamos. Vamos orar, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. O desejo do nosso coração, o nosso propósito aqui é que o Espírito Santo flua poderosamente, preenchendo a nossa vida, para que entremos na semana totalmente dirigidos, conduzidos pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, desfaça os nós da nossa cabeça. Tira toda a agitação, ansiedade, preocupação e coloca mais fé. Que possamos confiar, possamos descansar em Ti e que, instruídos pelo Teu Espírito Santo, possamos vencer os obstáculos que se levantarem contra nós. Que não haja em nós a ilusão de tentarmos vencer com as nossas próprias forças, mas, fortalecidos por Ti, possamos corajosamente avançarmos. Senhor, que ao final dessa transmissão possamos amar mais a Jesus, que possamos compreender mais os Teus propósitos para a nossa vida e assim possamos cada vez mais sentir o Teu fluir em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Eu queria dar um título para essa mensagem dessa noite, que é Oração da Liberdade. E queria lembrar que hoje é o 3º domingo da Quaresma. Nós estamos nesse firme propósito de nos prepararmos para discernirmos melhor tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário na nossa vida. Bom, o texto para a gente refletir nessa noite é Oséias, capítulo 6, verso 3. Enquanto você localiza Oséias 6:3, eu tomo um pouco d'água para ver se a gente hoje vai tossir um pouquinho menos. Muito bem, diz a palavra do Senhor. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Palavra do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, quanto mais eu e você conhecemos a Deus, melhor nos conhecemos. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, melhor nos relacionamos com os nossos irmãos, com o próximo, com as pessoas. Com isso, eu já consigo perceber algo, Márcio, que quando eu tenho dificuldade de relacionamento com as pessoas, ou estou perturbado, estou confuso acerca de mim mesmo, isso revela a falta de conhecimento do Senhor. Então a proposta hoje aqui é compreendermos que não há liberdade se não conhecemos o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos declarar que somos livres. Quando a gente está distante de Deus, a gente se sente escravo. Escravo das nossas carências, escravos dos nossos defeitos, escravos
do reconhecimento das pessoas, a gente fica na dependência das circunstâncias para poder dizer que está bem. Porém, quando eu conheço o Senhor, e quanto melhor eu conheço o Senhor, mais eu consigo resolver as minhas limitações, porque não me baseio naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso, mas num Deus que tudo pode. Precisamos compreender também que, à medida que nós conhecemos de Deus, não totaliza o conhecimento de quem é Deus. Então eu sempre posso conhecer mais. E isso é uma bênção. Existem pessoas que a gente não conhece bem. E aí, muitas situações já deve ter acontecido com você, de você conhecer melhor e se decepcionar. Mas quando se trata de Deus, Márcio, Isilda, Márcia, quanto mais a gente conhece, mais a gente se maravilha. Então, a proposta hoje aqui é muito simples. Começarmos a semana propondo para o nosso próprio coração o compromisso, o desafio de conhecermos mais o Senhor. Talvez você já fez o planejamento da semana. Vou ter que resolver isso, vou ter que fazer aquilo. Preciso tratar com ciclano, preciso resolver isso com Beltrano. Essa situação tem que ter um fim, tem que ter uma solução. E não colocamos como prioridade conhecermos mais o Senhor. Se não colocarmos como prioritário na nossa vida conhecermos mais ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Nos tornaremos escravos das circunstâncias. Eu não sei que circunstâncias serão trazidas à nossa experiência dessa semana, mas sei dizer que à medida que eu conheço mais do nosso Senhor, à medida que conhecermos mais ao Senhor, melhor lidaremos com a semana, com as pessoas, com os nossos próprios sentimentos e emoções. Então, esse texto ele é muito especial porque é uma oração. Né? A gente falou hoje no estudo bíblico sobre a oração e vai ser o nosso tema durante todo o mês de março. E aí agora aqui a gente aprofunda um pouco sobre o que falamos sobre oração, dizendo para você que se olharmos para esse texto como uma oração, estaremos orando em favor da nossa liberdade. Ninguém gosta de se sentir escravo de nada. Muitas vezes não compreendemos o caminho da liberdade. O caminho da liberdade não é eu e você tentarmos nos libertar por nós mesmos. Não vamos conseguir. A contento. Não vai ser suficiente o esforço. Porém, se eu emprego o meu esforço em conhecer a Deus, não porque me esforcei, mas por causa do amor de Deus, ele aparecerá tão certo como nasce o sol. O que essa expressão suscita no teu coração? Se eu disser assim, olha, amanhã, Márcio, vou te encontrar tão certo como nasce o sol. Bom, para mim, eu pensei em algumas coisas aqui. Se você quiser, reaja. Se vocês quiserem, indiquem aí o que é que passa para vocês essa expressão. Mas para mim, é uma expressão que transmite confiança. Se eu digo que algo vai acontecer tão certo como nasce o sol, eu estou confiando de que vai realmente acontecer. E ao mesmo tempo, tão certo como nasce o sol, se o sol nasce não depende de mim. Se o sol nasce não depende de mim, eu posso dizer que posso descansar sobre esse assunto. Se eu posso descansar que o Senhor vai aparecer no sentido que ele vai providenciar, ele vai manifestar o seu poder, eu realmente tenho uma possibilidade de descanso. Olha que bênção! A gente já abrir a semana sabendo que podemos descansar na promessa de que ele aparecerá. Qual é o objetivo daquele que compreende essa palavra?
é que, conhecendo a Deus, eu estou abrangendo todas as situações que nos sobrevirão. Entendeu? Eu não posso me limitar a pensar sobre a semana se ela vai ser difícil ou não. Eu preciso deslocar a minha atenção e focar em conhecer o Senhor, porque o resultado de conhecermos o Senhor e prosseguirmos no conhecimento do Senhor é conseguirmos descansar, confiar, termos a certeza de que o Senhor vai se manifestar. Ah, mas então eu vou descansar e vou cruzar os braços? Não é isso, é porque quando a gente conhece mais a Deus, a gente age segundo a mente de Deus. Quem conhece a Deus vai perdoar, porque Deus é perdoador. Quem conhece a Deus vai criar situações novas, porque Deus é criador. Quem conhecer a Deus e conhecer com mais profundidade vai amar porque Deus é amor. Você está entendendo? Quando eu procuro conhecer a Deus, eu me associo como uma árvore que é enxertada noutra. Nós somos enxertados em Jesus e à medida que conhecemos o Pai, desfrutamos alguma coisa que é originado nessa árvore na qual eu estou enxertado. Se eu estou enxertado numa mangueira, eu também vou dar manga. Se eu estou enxertado em Deus, se eu me aprofundo em Deus, se eu me enraizo em Deus, se eu procuro me aprofundar em Deus, começo a pensar diferente, porque não penso segundo os pensamentos limitados da nossa carne, do nosso pecado, da nossa natureza caída, mas eu começo a pensar segundo o Deus que fez os céus e a terra. Nunca vamos ser Deus, mas servindo ao Senhor, servindo a Deus, nos tornaremos cada vez mais parecidos com Ele. Não se esqueça, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Muita gente quer ser Deus e não quer servir a Deus. A proposta aqui é aprendermos a servir ao Senhor para que, servindo ao Senhor, possamos desfrutar da paz, do amor, da alegria, de tudo que Ele proporciona para aqueles que creem. Porque tão certo como nasce o sol, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Muito bem. Bom, depois ele fala sobre chuvas, e ele fala sobre dois tipos de chuva: chuvas de inverno e chuvas de primavera que regam a terra. Eu quero que você perceba, já que a gente está falando ao longo de março, nos estudos bíblicos sobre oração, que orar é algo que rega a terra do nosso coração. Nosso coração precisa ser regado com a palavra de Deus, e aí a gente ativa esse regar do Espírito sobre a nossa vida quando nós oramos. Então o texto diz: virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Quanto mais eu oro, mais eu sou regado por esse Espírito que vem como uma chuva que cai para cuidar da terra, para que ela frutifique. Então eu posso estar seco, eu posso estar me sentindo seco e posso dar até mesmo uma resposta autêntica. Eu posso dizer: eu estou seco porque o clima é desértico, o sol é causticante. Eu posso dizer que estou seco por causa das circunstâncias, porém eu sempre posso regar a terra do meu coração através da oração. O discípulo de Jesus, o servo do Senhor, ele não depende das circunstâncias para que a terra do seu coração seja regada, porque existe uma atitude, existe uma disponibilidade para quem crê
de orar e quebrar estados negativos. A minha preocupação não é com o meu estado. A minha preocupação deve ser com conhecer a Deus e crer que, através da oração, meu coração vai ser regado. Eu estou triste, mas eu posso orar e o poder de Deus vai se manifestar tão certo como nascerá o sol. Para tudo na tua vida aí, faz um inventário agora, reflete um pouco sobre o que você está passando. Talvez seja difícil passar pelo que você está passando. Todos nós estamos atravessando um tempo muito difícil. É um período de muita sequidão em meio a circunstâncias que são muito desfavoráveis. Porém, nada pode impedir a mim e a você de, ao orarmos, regarmos o nosso coração com as águas do Senhor. Ah, eu creio, Alzira, eu creio que vai vir uma enxurrada da presença de Deus sobre o teu coração, sobre o meu coração, e assim a nossa vida não vai ficar seca por causa das condições que nos cercam. Eu e você não seremos filhos das circunstâncias porque fomos feitos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E aí eu queria falar um pouco sobre esses dois tipos de chuva. Ele fala que tem chuva de inverno e ele fala que tem chuva de primavera. Uma, segundo a agricultura, não é? Geografia de Israel, o que acontece? Uma acontece antes da época. É a chuva temporã. Ela acontece antes da época. A serôdia, que é a chuva da primavera, chuva de primavera, ela acontece depois. Deixa eu te explicar algo que vai te ajudar a viver bem. O que é que eu preciso, Márcia? Eu preciso de uma chuva que venha antes do plantio. Eu estou tratando a semana como um tempo em que eu vou precisar semear, eu vou precisar plantar. Então o que é que vai acontecer? Eu começo no domingo profetizando a palavra de Deus, crendo pela fé que Deus pode me antecipar, colocando meu coração firme e se sentindo seguro nas promessas do Senhor. Então ainda nem aconteceu, mas eu já posso crer. Essa é a chuva de inverno, essa é a chuva temporã. Ela acontece fora da época, ela acontece antes. Antes que as coisas aconteçam, antes que seja necessário tomar uma atitude, eu já me preparo profetizando. Eu já antecipo o bem que Deus ainda vai fazer, porque eu creio que pela fé eu consigo enxergar até o que eu não vejo. Porque eu não vejo carnalmente, mas espiritualmente eu já posso ver. E o exemplo que eu sempre dou, não é? É o exemplo do engenheiro, do arquiteto que não vê o terreno baldio, mas ele já vê o prédio pronto. Ninguém está vendo nada, não é? Aqui em Itaipuaçu, por exemplo, está crescendo muito. Então você passa por uma rua e você não vê nada. E aí daqui a pouco você falou, é uma casa aqui, um comércio novo. Por quê? Porque a gente não vê, mas quem constrói já consegue ver antecipadamente. Antes da construção, ele já vê a casa pronta, porque ele desenhou um projeto e cremos que Deus já planejou, ele já desenhou um projeto, ele tem um plano para a nossa vida. Não vemos ainda, mas já cremos, e essa fé vai regando o nosso coração. Ah, eu não vou ficar seco. Eu não vou ficar reclamando para os quatro cantos que o tempo é deserto, porque eu posso ser regado pelo oásis da presença de Deus, mesmo em meio à passagem de um deserto. E isso vai me empurrar para frente. E eu vou viver o que tiver que viver, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, corajosamente, ousadamente, no poder do Espírito Santo. E aí também tem uma chuva que acontece depois da época. Olha como é que as coisas acontecem. Você se antecipa pela fé.
Você procura a presença de Deus e aí a tua boca, a tua vida já anuncia o que Deus vai fazer. Você, pela fé, declara o que ainda vai acontecer. É o que a gente dá o nome de profetizar. Eu profetizo a bênção. E aí depois vem a luta. Vem a dificuldade. O que me anima a passar pela luta é porque o Espírito Santo já se antecipou ao meu coração, eu estou transbordante da presença de Deus, passo pela luta. Há uma sensação na luta de que Deus não está conosco. Acontece só comigo ou acontece com você também, de você se sentir distante, como se Deus estivesse muito longe e há um silêncio ensurdecedor? Há um silêncio que agita nosso coração porque a gente diz, meu Deus, não está acontecendo nada. Por isso que a gente tem que se antecipar e profetizar, porque vem o período difícil, vem o período da luta, vem o período do deserto. E nessa passagem ficamos com a sensação, ao nível de nossas emoções, de que nada está acontecendo. Shana está resumindo bem, são as nossas guerras espirituais. E aí, sabe o que acontece depois da prova? Sabe o que acontece depois da luta? Sabe o que acontece depois da dificuldade? Vem uma chuva que rega a nossa vida, que se chama aprendizado. Eu vivo a dificuldade, eu vivo o problema, eu reclamo, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Deus me dá a vitória, Deus nos dá a bênção, e aí o que acontece? Amadurecemos, crescemos, somos edificados. Então a primeira chuva é a oração daquele que profetiza, a bênção que ainda virá, é a promessa do Senhor. A segunda chuva, ela agradece. Quando você agradece ao Senhor, é como se uma chuva da glória de Deus fosse derramada sobre a tua vida, e isso rega a tua e a minha vida. Como é seco o coração daquele que não agradece. Como é duro, como é amarga a vida de quem não tem gratidão. Mas a gratidão é como uma chuva. Eu estou passando pela luta, eu estou passando pela dificuldade, mas eu tenho a profecia que já me for antecipada pela fé que eu tenho na promessa que há de se cumprir. Ela me dá âncora, ela me segura. Eu estou achando que está tudo difícil, muito complicado, há um silêncio do céu sobre a minha vida, porém, vem o aprendizado, vem o ensinamento, vem o crescimento. E aí, com tudo isso, uma chuva cai, regando o nosso coração. São as últimas chuvas sobre a nossa vida. Deus vai cuidar. Com isso eu quero dizer para você, que Deus vai cuidar de todo o processo da semeadura. Antes que a luta venha, Deus, ele já se declara dizendo que vai te dar a vitória. No meio da luta você se sente só, talvez, pensando que a coisa não vai acontecer, e aí, por fim, vem o ensinamento, por fim, vem a edificação, vem a construção. Eu sempre digo algo, não tenho prazer de conversar com pessoas que não passaram por nada na vida, porque elas pouco podem me acrescentar. Porém, quando eu converso com pessoas, quando eu dialogo com pessoas que passaram por situações complicadas, essas sempre agregam alguma coisa na nossa vida. Essas pessoas têm o fruto, têm a construção como um sinal daquilo que aconteceu, do proveito tirado mesmo em situações difíceis. Aquilo que te faz chorar hoje pode ser o motivo do teu riso amanhã, de você contar, olha, passei por isso, mas ultrapassei, superei, melhorei, cresci. É isso que a gente espera de todas as circunstâncias da vida. No final das contas, tudo vai valer a pena, porque o que for bom, renderemos graças ao Senhor,
e aquilo que foi ruim vai trazer um entendimento a mais, vai ampliar nossa consciência sobre algum assunto. No final haverá um crescimento, e com esse crescimento uma chuva cairá, que é a chuva da gratidão. Temporã e serôdia. Deus vai se manifestar trazendo antecipadamente a revelação do que virá. Isso vai trazer segurança para o nosso coração. E no final do processo, o crescimento vai ser regado com a gratidão, o regozijo, a alegria pela experiência que virá. Com isso, eu estou resumindo a tua semana. Deus vai encher teu coração agora, abastecer você para passar pelas dificuldades, para passar pelas lutas, e no final das contas virá a bênção e com ela o crescimento. Ah, mas essa situação não serve para nada. A gente sempre cresce, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode experienciar algo da parte de Deus que vai regar o nosso coração. Amém? Eu te convido agora para a gente orar. E eu creio que, enquanto estivermos orando, a presença de Deus vai regar o nosso coração para que tenhamos uma semana muito abençoada. Pai, oramos a Ti. Oramos como uma terra seca que precisa de água, que precisa ser regada, para que isso não venha comprometer a semeadura. Que a semeadura da nossa semana não seja comprometida pela falta de água, mas que desça sobre nós as águas da Tua presença e reguem o nosso coração. Senhor, que o nosso olhar não se volte para as condições do deserto, mas que possamos nos voltar às águas da Tua presença, que são capazes de regar a terra do nosso coração em qualquer circunstância, porque amamos a um Deus que nos ama de maneira incondicional, que não depende de circunstâncias, mas que em todo tempo pode nos abençoar. Que desça sobre nós a confiança, o descanso de que tão certo como nascerá o sol amanhã, sem que seja necessário o nosso esforço, o Senhor se manifestará. Que possamos nos voltar tão somente para Te conhecer, para nos aprofundarmos no conhecimento de quem Tu és, e cremos que Te conhecemos, conheceremos melhor a nós mesmos e trataremos, nos relacionaremos com as outras pessoas também melhores, porque não há quem Te conheça que fique pior, porque Te conhecer sempre nos desenvolve para que mais amor seja manifestado por nós. Essa é a nossa oração, Pai, que iniciaremos uma semana, que seja uma semana de vitória, é o que nós pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito em vocês. Foi muito importante estar com vocês nesse final de domingo. Amanhã minha mãe vai passar por uma cirurgia, uma coisa simples, né? Uma cirurgia de catarata, sempre há um pequeno temor, né? Hoje nós tivemos uma tristeza, perdemos uma pessoa da família, uma prima da minha mãe, relativamente próxima, não é? Irmã da tia Bizinha, que está sempre aqui com a gente, mas a gente segue com coragem, com fé, sabendo que nesses tempos em que passamos juntos, estamos sendo regados pelo Senhor para que tenhamos uma boa semeadura. Eu desejo a você uma semana excelente, muito abençoada, e que você saiba disso. Quanto mais você conhecer de Deus, melhor será o teu viver. É isso que eu espero em Deus para a sua vida, para a nossa vida. Amo muito vocês. Muito obrigado. Deus abençoe.